Quero falar com você hoje sobre, igual o Lucas falou aqui, né? Ele já adiantou, aleluia, é isso mesmo. Sempre no final do ano nós vamos falar a respeito disso, irmãos. Não vai mudar. Se mudar é por uma ocasião muito especial. Mas nós sempre vamos falar a respeito do seu dinheiro e dos seus alvos. Por quê? Porque no final do ano tem sempre um espírito. O espírito, acho que está diminuindo, né? Cada vez mais está diminuindo. Mas o espírito natalino, o espírito do 13º. Quem recebeu o 13º aí? Fala aleluia. Aleluia. Eu sou PJ, né? O PJ só tem o P, o J. E Deus abençoe, né? Aleluia. Então, já faz aqui 2 ou 3, vai dar 3 anos que eu não tenho mais esse negócio de 13º. Tenho que me virar e os milagres acontecem, aleluia. Mas é um momento que as pessoas tiram férias, gastam a rodo e se lascam em janeiro. Pergunta para o seu irmão se ele está lascado em janeiro já. Falei aí, se lascou? E pior que você se lasca premeditadamente, né? Você gasta em dezembro, sabendo que em janeiro... Então presta atenção, por isso que sempre no final do ano, nós falamos a respeito de finanças, dinheiro e a respeito de alvos. Por quê? Porque muitas vezes no final do ano também você está perdido, você não sabe de onde veio, para onde vai, para onde eu vou, para onde eu estou. Você está perdido. Eu até gosto de pegar no pé e vou sempre pegar no pé porque é uma verdade, que é o quê? Dia 1º de janeiro, 1/365, aleluia. Aí posta lá, né? Melhor ano da minha vida, aleluia. O ano das portas abertas, agora vai, esse ano eu caso, esse ano eu compro um carro, esse ano eu tiro a carta, esse ano eu aprendo a tocar violão. Quem nunca pôs um alvo de aprender a tocar violão? Esse ano eu aprendo o instrumento, esse ano eu vou para a academia. Pior que eu estou falando aqui, mas é hipócrita, porque é o 3º alvo meu lá, me exercitar. Mas os irmãos fitness aqui vai me ajudar, Rafael, Lucas, aleluia. O Robert, cadê o Robert? Aqui ó, o Robert vai me ajudar, aleluia. Vão orar por mim. Então, presta atenção, irmãos. É assim, não adianta. E nós somos jovens, né? Tantas atividades, às vezes no final do seu ano você já está perdido. Então por isso que nós falamos disso, né? Tem toda uma intencionalidade naquilo que nós falamos. E aqui eu separei, provavelmente no próximo sábado, né? Nós vamos ter culto também, eu vou falar sobre as portas abertas. Mas nesse aqui eu quero falar a respeito dos alvos. Por quê? Porque você precisa estabelecer alvos. E eu quero te ajudar aqui a como você estabelecer bons alvos, porque alvo todos nós temos. Por quê? Porque você é jovem, e jovem é sonhador por natureza. Ou seja, você sonha em conquistar, você sonha em ter, você sonha em fazer muitas coisas. Mas a diferença de uma vida exitosa em concluir alvos e uma vida não exitosa é o quê? É você trazer para a realidade e colocar em prática os alvos que você colocou. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, né? A gente estava lá. Aí eu falei, nós precisamos fazer os alvos. Aí eu entrei para puxar os alvos de 2023, né? Só que não estava aqui. Aí eu achei um alvo de 2020, de 3 anos atrás. Aí eu fiquei olhando, falei, meu Deus, o Senhor fez muitas coisas, né? Naquela época eu estava liderando célula ainda. O Oliveira era da minha célula, membro, mais para lá do que para cá. A Lígia também era membro da minha célula. Cadê aqui? Vou até pegar para você ver aqui. Não vou pegar não vou falar não, que senão você vai ficar olhando para os irmãos e vai falar, meu Deus do céu. Mas presta atenção, eu acho que de uns 5 anos para cá, eu tenho todos os meus alvos arquivados. E é bom você ter, por quê? Porque quando você estabelece alvos, você consegue mensurar o que Deus fez na sua vida durante o ano, né? Então, eu pego os alvos de 2020, muita coisa se concretizou. Por exemplo, a Ágata era da minha Lígia. A Ágata era da minha célula
E o alvo que eu tinha para ela era escrever a Ágata no CTL. Ou seja, 3 anos atrás, a Ágata ainda estava chegando na igreja? Estava chegando, mais ou menos, tal. Então o alvo meu, como líder dela, era colocar ela no trilho. Hoje ela está liderando, multiplicou a célula, aleluia, cresceu, está lá nos kids também, vai multiplicar a célula. Então, o Oliveira, eu tinha um alvo para o Guilherme Oliveira, vou até pegar, esse eu vou pegar aqui, ó. Você vê como já dava trabalho naquela época, né? Olha o alvo que eu tinha para o Guilherme Oliveira, que era membro da minha célula em 2020. Investir no Guilherme com mais amor e encargo. Ou seja, o bicho era terrível. Mas eu coloquei lá um alvo, não desisti dele. Falei, não, vou investir nele com amor, com encargo. Não vou olhar para ele, não vou olhar para as dificuldades. Então, hoje está colhendo os frutos. Cresceu, avançou. Eu lembro que foi numa célula, que um dia estava com o Gui, orei por ele, coisas a respeito da vida financeira dele, do trabalho dele, que hoje ele está colhendo, multiplicou 2 células, está crescendo, está avançando, é uma bênção. Mas por quê? Porque tudo foi estabelecido por meio de alvos. Então, se você não tem alvos, você não tem um lugar para onde você quer chegar. Mas é importante você ter isso em mente também. Nós somos sonhadores, mas nós temos que passar desse sonhador nas estrelas, nas nuvens, e passar a ser sonhadores práticos, que realizam coisas práticas. Então é isso que eu quero te ajudar, você a trabalhar durante esse ano de 2024, separar um tempo da sua semana, você vai ter aí alguns dias até a virada do ano, para você poder sentar e planejar o seu ano. Diga amém. Por quê? Porque quando você estabelece alvos e objetivos claros, você vai trabalhar e se dedicar nele. E você vai mobilizar a sua vida na realização desse alvo. Então, quero te perguntar, quais são os seus alvos para 2024? Quais são suas projeções de fé? Ou seja, o que eu estou projetando para o ano de 2024? O que você espera daqui 6 meses? Então, tudo isso, se você responder, você já pode colocar no papel os seus alvos, né? E você não pode se limitar a Deus com base naquilo que você pensa. Por quê? Porque o alvo é que você coloque alvos, você estabeleça coisas, mas o alvo é que Deus transborde isso. Sabe por quê? Porque está escrito em Marcos, está mexendo aí. Marcos 9, 23, diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se creres, tudo é possível ao que crer. Ou seja, se você pega, escreve os seus alvos, você crê naquilo, tudo é possível. Então vai acontecer. Se você se empenhar, orar, trabalhar para isso, mas o alvo não é que fique só naquilo do papel, é que transborde, é que você seja surpreendido e no meio do seu ano você tem que reescrever seus alvos, né? Aleluia. Eu estava conversando com um irmão, aleluia, e aí ele me contou, né, que os alvos de 2023 foram concluídos todos em março. Presta atenção, irmãos, alvos de 2023 foram todos concluídos no começo do ano e no primeiro semestre. E é engraçado, para você ver como é Deus que faz o negócio, o seu papel é você meditar, ter uma visão, o Lucas falou aqui algo a respeito disso, né? Você ter uma visão clara, você anotar os seus alvos, colocar, planilhar, aleluia, e entregar para o Senhor, crendo que Ele vai fazer. É claro que tem a parte do trabalho, mas o que mostra que foi algo poderoso é que ele nem percebeu, ele não ficou acompanhando os alvos, nossa, esse aqui concluiu, esse aqui não. Ele estava contando que ele fez um painel lá, né, colocou na parede onde ele podia ver, e aí ele estava passando e aí ele viu, e aí falou, nossa, mas olha aqui, está concluída. Aí ele foi lendo um por um e todos se concretizaram, Deus realizou todos. Então, se aconteceu com um, pode acontecer e vai acontecer com todos. Mas você precisa estabelecer os alvos, você precisa ter uma visão clara. E aí eu quero te falar, pode tirar o versículo para mim? O que é um alvo? Responde para o seu irmão aí, o que você, na sua concepção, acha que é um alvo? Eu vou dar uma definição aqui, mas
eu quero que você defina aí para o seu irmão, o que é um alvo para ele. É uma meta, é um rumo. Mas presta atenção, para definir aqui, com base na palavra que a gente vai compartilhar, um alvo, ele é uma projeção de fé. Ou seja, você pega a sua fé e você projeta algo. Ou seja, porque de fato é isso. Por quê? Porque a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Aleluia. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Mas pela fé, você pega a sua fé e você projeta algo. Você projeta o seu ano. Né? Nos meus alvos de 2020 aqui, tinha coisas a respeito do meu casamento, da cerimônia de casamento. E todas se cumpriram. Exceto uma lá, mas que foi Deus no negócio. Deus movendo, né? Que foi do buffet. Mas são projeções de fé. Então, quando eu olho para um jovem que não tem alvo, é claro, se você chegou agora, você fica em paz, porque você está aprendendo. Então, talvez tem jovens que entraram aqui e nem tinha essa prática de fazer alvos, de projetar seu ano. Mas se você está 1 ano, 2 anos com a gente, e mesmo assim não tem esse hábito, esse coração de colocar alvos, tem uma deficiência na sua fé. Por quê? Porque você precisa estar com algo queimando aqui dentro de você, que você projeta isso para fora. Como? Através de alvos. Então, alvos, eles são projeções de fé. Mas o alvo também, ele não pode ser algo louco. Fala comigo, louco. Um alvo louco. Chega para o Lucas. Lucas, qual que é o seu alvo para 2024? Eu quero ganhar o mundo. Fala, aleluia, bênção. Ó, homem de Deus, aleluia. Tá bom, mas esse alvo ainda é meio louco. Por quê? O Lucas sozinho vai ganhar o mundo? Não, a mensagem que ele prega pode chegar bem longe, mas ele sozinho não vai ganhar o mundo. Eu lembro uma vez, né, tinha um jovem na minha célula, que aí um dia a gente estava falando de alvo, né, e perguntou, e aí, qual que é o seu alvo? Olha o alvo que o cara me fala, meu alvo é dançar com Jesus. Aí, falo, aí fica tipo todo mundo olhando assim, aí sabe quando você, nem dá, aí você corta já, fala, amém, você. Aí passa para o próximo, né? Por quê? Porque o cara é doido, né? O cara quer dançar com Jesus. Esse é o alvo dele, quer dançar com Jesus. Então presta atenção, ao mesmo tempo que você tem que projetar sua fé, não pode ser alvos loucos, né? Alvos malucos. Então eu quero te dar aqui algumas coisas, né? Que o seu alvo, você fala, não, esse aqui é um bom alvo para eu alcançar. Por quê? Porque seu alvo ele tem que ser claro. Então o alvo que você tem na sua vida, para o seu ano de 2024, ele tem que ser claro. Você tem que falar ele em poucas palavras. Eu vou te mostrar isso aqui. Então, como que você vai... Por exemplo, vamos pegar ainda o exemplo do Lucas que quer ganhar o mundo. É um alvo louco. Mas como que o Lucas vai saber se ele está conquistando esse alvo dele? Tem como ele medir isso? Tem como ele saber se ele está alcançando? Não tem, por quê? Porque é um alvo louco. Então, presta atenção, para um alvo ser bom, um bom alvo, um alvo ser claro, a primeira coisa que ele tem que ter, eu vou te dar algumas características aqui. Primeiro, ele tem que ser tangível, ou seja, tem que ser algo que você consegue pegar, tocar, não pode ser algo abstrato, coisas abstratas, né? Eu vou ganhar o mundo. Fala mais um alvo louco aí, Rafael, que você já colocou. Vou ficar milionário em 7 semanas vendendo curso na internet. É algo louco, intangível. Hã? Aleluia. Não, esse aí dá para dar, esse aí dá. Vai chegar, esse aí dá. Ai, ai. Aleluia. Então, tem que ser algo tangível, irmãos. Tem que ser algo que você consegue tocar, ver, algo próximo a você, algo próximo à sua realidade. Não pode ser algo abstrato, algo louco que você... Não. Outra coisa, o seu alvo ele tem que ser comunicável. Ou seja, o que é um alvo comunicável? É um alvo que te pergunta, Lucas, qual é o seu alvo? E aí ele vai me falar, meu alvo é esse ano chegar a 100 pessoas na rede, 10 líderes, aleluia, levantar um outro discipulado. Então é um alvo comunicável, que está na ponta da língua, que ele sabe falar. Não pode ser uma ideia louca, que você demora para desenvolver, demora para entender.
que às vezes nem você mesmo sabe o que você está falando. Já viu pessoas que têm ideias imprecisas, ideias confusas? Você conversa com ela, você não entende nada. Ela fala, dá a volta e não chega em lugar nenhum. Então, seu alvo não pode ser dessa forma. É o famoso discurso de elevador, né, para os marqueteiros, né? Você tem que falar o propósito, a visão, os alvos da sua empresa em 1 minuto. Ou seja, seu alvo tem que ser dessa forma. Você tem que conseguir falar ele, comunicar o seu alvo. Outra coisa, seu alvo ele tem que ser realizável. Ou seja, é uma coisa que você vai conseguir chegar, olhar e falar, não, ó, eu realizei, eu estou aqui. Não pode ser algo que é um sonho, né? É um vislumbre seu. Não, é algo realizável. Não é uma fantasia, algo do mundo dos sonhos. Não vou ficar dando exemplo aqui, que senão posso quebrar o sonho de alguém, né? Mas tem vários aí, né? Mas tem que ser realizável. Aleluia. Outra coisa, seu alvo tem que ser mensurável também. O que é mensurável? Tem que ter um negócio quantitativo, coisa que você consegue medir. Ou seja, meu alvo é ganhar 10 mil. Meu dízimo ser 10 mil. Aleluia. Então eu vou ganhar pelo menos 100 mil. Então, esse é um bom alvo, hein? Coloca esse alvo, esse é bom. Vai chegar lá, Rafa. Aleluia. Então, esse alvo tem que ser mensurável. Como que vai ser? Bom, eu quero estar ganhando 100 mil em 3 anos. O que eu preciso fazer para estar ganhando 100 mil? Você vai estudar a sua área, fala, não, eu preciso me especializar, fazer esse curso. Aí, com esse curso eu vou ser promovido, aí eu vou já passar a ganhar 20 mil. Então, eu estou ganhando 20 mil agora, aleluia, falta 80 mil para chegar no meu alvo. O que eu preciso fazer mais? Preciso me tornar um gerente, um supervisor internacional, nacional, alguma coisa. Então, aí você vai, é algo quantitativo, você consegue mensurar ele, você consegue qualificar ele. Então, não pode ser coisa que você lança lá e vai, não, tem que ser mensurável. E outra coisa, o seu alvo ele precisa ser definido. O que é um alvo definido? Ou seja, esse é meu alvo e eu vou até o final, até conquistar ele. Eu não vou, por nada, abrir mão, né? Já nós vamos falar a respeito disso, né? Sobre prioridades. Mas um alvo, não é um alvo que você ora um dia e não ora o resto do ano. Ou o contrário, né? Você ora um dia e não ora o resto do ano. Então, isso não é um alvo. Então, eu quero ser promovido no emprego. Quantos tem esse alvo para o ano que vem? Aleluia. E vai ser. Então, é algo definido. Aí você fala, não, eu quero ser promovido, então eu preciso colocar o alvo, projeção de fé, mas preciso trabalhar, que já vou falar a respeito disso. Mas se você começa bem, aí no meio esquece, no final você não está nem lembrando, aí no final tem muitos loucos. Fala para o seu irmão, você é louco, irmão, você é louco. Aí tem muitos jovens loucos que não esquecem no segundo dia aquilo que estava orando, aquilo que era um alvo. Aí chega no final do ano e quer ser promovido. Aí fica esperando. Aí o amigo do lado é promovido, porque trabalhou, porque foi definido, porque fez as coisas, né? Aí ele não é, ele fica, essa empresa, meu chefe. Mas não, é porque colocou um alvo e não definiu. É isso que eu quero, é isso que eu vou perseguir, é isso que eu vou até o final. Então, o seu alvo precisa dessas 5 coisas. Ele precisa ser tangível, comunicável, realizável, mensurável e definido. Mas outra coisa que você precisa fazer também, você precisa determinar as suas prioridades. Você sabia que uma das coisas que mais afastam os jovens do propósito de Deus é escolher prioridade errada? Vou te explicar. Quando deveria estar na célula, ouvindo a palavra de Deus, priorizou, está no shopping, comprando alguma coisa. Quando deveria estar no culto de sábado, de domingo, ouvindo a palavra, sendo edificado, priorizou o namoro, dar umas bitocas atrás do poste. Então presta atenção, uma das coisas que mais afastam os jovens do propósito de Deus são prioridades.
Por quê? Porque definiu a prioridade errada. Devia estar investindo numa coisa, está investindo em outra. E isso, é isso que você precisa ganhar, né? É esse espírito de discernimento, essa geração de sacar, que aprende a discernir, né? Onde eu tenho que colocar minha prioridade hoje, onde eu tenho que investir minha vida. Então, presta atenção, com seus alvos é assim. Por quê? Quando você coloca a sua prioridade em coisa errada, você acaba dando importância para algo que não era importante e acaba deixando o importante de lado. Com certeza, em alguma área da vida você já fez isso. Você escolheu uma coisa, mas era para você ter escolhido outra. Aí você viu as consequências depois, você olhou e falou, devia ter ouvido a consciência, ouvido o Espírito. Então, presta atenção. Fala essa frase aqui para o seu irmão. Toma cuidado para não fazer coisa demais com mediocridade em vez de poucas com excelência. Então presta atenção, você tem que definir a sua prioridade, aquilo que você vai investir. E a gente pode definir os alvos, dividir em 3 categorias de prioridade. Primeiro é prioridade máxima, ou seja, é isso que esse é o meu alvo principal. Se eu tivesse que tirar todos os outros e deixar só um, qual seria? Esse é seu alvo prioritário, aquele que você não pode abrir mão. Se tivesse que remover todos os outros alvos, tudo, qual você manteria? Esse aí está no topo. Pergunta para o seu irmão, qual é a sua prioridade máxima? Para alguns, trabalho, para outros a célula, para outros o reino. Cada um tem a sua prioridade. Outra categoria, então a primeira, prioridade máxima. Segunda, é a manutenção de posição. É aquele alvo que você não vai colocar toda a sua força nele, mas você vai colocar certa força para poder manter ele na sua vida. Então, por exemplo, um alvo que você vai manter a posição, está mexendo aí, né? Som. É o seu trabalho. Um alvo de trabalho é um alvo de você manter posição. É uma manutenção da posição. Por quê? Porque você já está trabalhando. Amém? Aleluia, já estou trabalhando. Então, você vai dar importância para ele, você vai dar força para ele, vai trabalhar dele, mas ele não vai ser a sua máxima prioridade. E por fim, outro nível que você pode dividir, né? Os alvos são alvos adiados. Presta atenção, não é pecado nem motivo de condenação você ter um alvo. Antes de falar isso, quantos aqui tem um alvo que não se cumpriu em 2023? Levanta mais a mão aí. Aleluia. Então isso não é motivo de condenação. É motivo de você só adiar o alvo. Adia o alvo, coloca para o próximo ano. Por quê? Igual eu falei, você vai estabelecer prioridades. Então, por exemplo, vou pegar um jovem aqui, né? Meu alvo prioritário esse ano é liderar uma célula. Aleluia. Então, qual que vai ser o alvo principal? Liderar a célula. Mas vou deixar as outras coisas de lado? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que manter as outras coisas. Então esses alvos vão ser alvos de manutenção de posição. E por conta que eu quero liderar a célula, por conta que eu tenho que manter algumas coisas na minha vida, eu vou ter que adiar outras. Os irmãos entenderam até aqui? Aleluia. Então alvos adiados, não se condene, né? Se você tiver que adiar um alvo para o próximo semestre, para o próximo ano. Isso faz parte também. Por quê? Porque você é um jovem, né, um homem, uma mulher, que agora trabalha com prioridades. Você não vai querer mais abraçar o mundo, fazer milhões de coisas. Amém? Então trabalhe com prioridades. Aleluia. E por fim, né, só mais 2 coisas aqui para falar. Então sobre alvos, é isso, a importância, né? Você não pode limitar a Deus. Ele tem que ser tangível, comunicável, realizável, mensurável, definido.
Aí dentro disso, você tem que determinar suas prioridades, a prioridade máxima, a manutenção daquilo que eu estou fazendo e os alvos que eu vou ter que adiar para cumprir as prioridades. E outra coisa, depois de você estabelecer todas essas coisas, você tem que implementar o alvo, que é o quê? Mão na massa, que é aí que o jovem falha. Porque jovem sonha. Quantos tem muitos sonhos aqui? Se você não tem, vamos orar por você. Você tem que ter sonho. Sonho de conquistar, de crescer, de ter família, de casar, liderar. Quantos tem sonho de liderar? Ninguém tem sonho de um dia ministrar para uma multidão? Meu Deus do céu, vou orar mais, Douglas. Tem alguns que falam, não, eu nunca tive sonho. Não, eu sempre tive sonho de estar em multidão e pregar o evangelho, aleluia. Então presta atenção. Depois que você sonhou, estabeleceu prioridade, fez seus alvos, chegou a hora agora de você colocar a mão na massa, de você implementar o alvo. Porque, igual eu falei, é aí que muitos falham. Tem o sonho, mas na hora de realizar, não realiza. Tem a visão, mas na hora de implementar a visão, falha. Então, sobre essa parte dos seus alvos, você tem que entender uma coisa. Na parte de você escrever, de você sonhar, de você vislumbrar, de você sonhar com seus alvos, é uma parte doce, apaixonante, boa, sim ou não? Irmãos, eu gosto muito de meditar, né? E quando eu não meditar, meditar a verdadeira meditação, né? Na palavra, pensar, raciocinar, ligar os pontinhos, né? A maioria das coisas que aconteceu aqui, nos jovens, né? De manda um para cá, foi assim, né? Então, é muito bom quando você está pensando nas coisas. Por exemplo, eu fico extasiado, né? Quando Deus me dá uns insights lá a respeito dos jovens, né? Deus fala, ó, você vai fazer isso, pôr isso aqui, mexer, e vai nascer uma rede aqui, uma célula aqui. Irmãos, eu fico lá em casa assim, eu fico, aleluia, aleluia. Esses dias Deus estava falando comigo a respeito de um mover aí, que vai ser bem, isso vai acontecer, eu creio. É um alvo para o ano que vem. Nós vamos estabelecer uma rede Next Teams, aleluia. Nós vamos estabelecer a rede Next agora, né? Aleluia. Então, Deus implantou no meu coração alvo, etc, aleluia. Essa parte é doce como mel. Fala para o seu irmão, doce como mel. Mas, a parte da implementação é amargo. Por quê? Porque tem trabalho. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 10, 9 e 10. João, né? Escrevendo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Então, os alvos, né, você come seus alvos, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Então, o alvo, quando você coloca, ele é doce na sua boca, ele é doce no papel, na sua mente. Mas quando você começa a implementar, ele se torna amargo. Mas você não tem que fugir por conta disso. Por quê? Porque para você implementar o alvo que Deus te deu, você colocou, vai ter sim um tempo amargo, um tempo de trabalho. Fala comigo, trabalho. E aí aqui continua, né? Não terminei de... Ele então me falou, toma-o e devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Aleluia. Então, por fim, falando a respeito de alvos, e esse é também um dos maiores problemas, né? É o quê? É que pessoas colocam alvos, até começam a implementar ela, mas quando o negócio começa a se tornar amargo, a pessoa esquece o principal, que é o trabalho. Fala comigo, trabalho árduo. Quem é que fez faculdade de mais de 5 anos? Ou 5 anos? Aleluia. Então tem um dado nas faculdades, né? Que você mesmo que estuda pode perceber, né? Que as pessoas não desistem no começo, nem no meio. É sempre no final. Os seminaristas aí, né? Cadê os seminaristas?
Cadê os seminaristas? Seminário é a mesma coisa, a turma começa, não sei se já está assim, né? Aleluia! Livres! Seminário lotado, né? Vai passando a peneira. A minha turma começou 40, formou 11. 11. Então assim, irmãos, por quê? Porque é trabalho. Alvo, quando você fala de alvo, alvo é trabalho, não adianta. E se não tiver trabalho, não adianta chegar no fim do ano achando que vai conquistar algum alvo. Por quê? Porque não teve trabalho, não vai ter alvo concluído. Então é trabalho árduo e trabalho necessário, que você precisa fazer. Igual a gente falou, né? Salário de 100 mil para mim dizimar 10 mil. Aleluia. Você vai ter que gastar aí pelo menos uns de 5 a 10 anos da sua vida se capacitando e trabalhando arduamente. Isso ainda estou chutando baixo. Se você já tem uma profissão, aleluia, para você se especializar dentro da sua área, você ganhar esse valor, vai aí uns 10, 15 anos de trabalho. E não é pouco trabalho não, é trabalho árduo. Mas tem muita gente que quer chegar, colocar o alvo, vou ganhar 100 mil, trabalha um pouquinho e acha que o alvo não funciona dessa forma. Então não adianta, se você quiser ser uma pessoa que conquista alvos, né, que tem êxito, você precisa trabalhar. Muitos reclamam que não concluíram os alvos do ano, não conseguiram cumprir as metas, né? Aí tem, por exemplo, um exemplo de um líder de célula, que não multiplicou a sua célula durante um ano. Por quê? O discipulador já sabe. Certamente é porque não trabalhou, não fez o que tinha que ser feito. Irmãos, célula, você tem que depender de Deus, mas tem um jeito de fazer, tem um modo de fazer. Multiplicou a célula, fases da célula. O que é uma célula? Comunhão, o que mais? Os paradigmas da visão, os pactos da célula. Então aí você vai fazendo, aleluia. Acabou o período, agora é o quê? Comunhão, evangelismo ou edificação? Edificação. Então os irmãos que não estão no trilho, vou colocar todo mundo no trilho. Vou colocar os irmãos, fazer discipulado, vou ensinar eles, vou edificar a vida deles. Aleluia. Passou a fase de edificação, está todo mundo bem, aleluia, fortificado? Vamos para o evangelismo agora. O que é evangelismo? Vamos ganhar pessoas para começar o ciclo de novo. Aí evangelismo, célula encheu, qual é a próxima fase? Multiplicação. Então se um líder, né, isso não aconteceu aqui, estou dando só um exemplo, durante um ano ele não multiplicou a sua célula, a nossa visão diz que a célula se multiplica pelo menos uma vez ao ano. Então isso já é comprovado. Se a célula não se multiplicou, não tem segredo, foi Deus que não quis enviar os alvos, as vidas, não tem desculpa, é porque não trabalhou. Simples assim. Alvo para você conquistar exige trabalho árduo. Esse ano a gente trabalhou bastante. A gente estava fazendo uma reunião com os discipuladores, né? Aí cada um estava contando um pouco, né? Mas a maioria, né? Pegar um acatado geral, jogar no liquidificador, ralaram pra caramba, mas também frutificaram, viram as coisas acontecendo, viram as coisas acelerando, viu as células multiplicando, viu o salário aumentar. Mas por quê? Porque trabalhou. Então, irmãos, trabalho árduo. Fala para o seu irmão, trabalha. Fala para ele, pelo amor de Deus, seja trabalhador. Mas não trabalhe lá fora, mas espiritualmente falando, né? Trabalhe por aquilo que você quer, né? É aquilo, o jovem quer algo, aí a primeira dificuldade, tem um alvo, aleluia, meu alvo é aquele. Aí você definiu, passou por todos esses tópicos aqui, você falou, é esse. Aí na primeira dificuldade, não sei se eu quero isso não. Não, está muito difícil. Tem uma pedra no meu caminho. Tem um gigante no meu caminho. Tem uma cidade fortificada no meu caminho. Tem um mar vermelho no meu caminho. Aí para na primeira, vai conquistar nada. Fala para o seu irmão, nada. Nada, nada, nada. 1 Coríntios 3, 6 e 9, diz assim, sobre trabalho esse versículo.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 7. Do modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Fala para o seu irmão, Deus dá o crescimento. Fala para ele, Deus dá o crescimento. Mas é você que trabalha. Mas lembra ele, é Deus que dá o crescimento. Fala para ele, mas você trabalha. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Opa! Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, qual é a sua parte aqui? Trabalhar e cooperar com Deus. Porque o crescimento não vem de nós, mas o trabalho sim. E quando nós trabalhamos, Deus faz o quê? Ele faz crescer. Então prestem atenção, irmãos. Esse ano, nós vamos... amanhã é Natal, você vai estar lá comendo Chester, Tender, o que mais tiver direito na mesa lá, né? Umas doideiras, arroz com uva passa. Eu gosto da fruta de mesa, da mesa de frutas. Quem gosta também? Os pêssegos, as uva, ameixa. É benção demais. É bom, aleluia. Mas esteja lá, irmãos, pensando, ano que vem tem um ano inteiro meu pela frente. Um ano que eu posso estabelecer alvos, colocar prioridades, mas lembra, você vai ter que trabalhar para alcançar eles. Não espera nada cair no seu colo ou cair do céu. Sabe a única coisa que caiu do céu? Lúcifer. A única coisa que caiu do céu foi Satanás. Então, se você está esperando cair do céu, é que nem quem está solteiro fica esperando a varoa cair do céu. Ou o varão cair do céu, né? Fala, vai cair do céu, vai cair o capeta no seu colo e você vai ver. Não vai trabalhar não. Qual que é o trabalho que você tem que fazer? Se arrumar, vir cheiroso, vir cheirosa, maquiada, o homem alinhado, aleluia. Está trabalhando para conquistar o alvo. Se esse for um alvo seu, né? Só está liberado de 23 para cima. Brincadeira, mas é verdade. Mas irmãos, esse ano você vai estabelecer seus alvos e eu declaro que em nome de Jesus vai acontecer isso. No meio você nem vai estar olhando isso, você vai olhar e falar, nossa, vou ter que refazer meus alvos, aleluia, porque os que eu tinha já foram concluídos. E se você chegou no nosso meio, nunca teve esse hábito de escrever, de ter essa projeção de fé, esse ano você vai ter, esse Espírito vai entrar em você em nome do Senhor Jesus.